Glória a Deus, gente amiga. Estamos aqui para a nossa aula de hoje. Nossa aula sobre... Nós estamos falando sobre justiça social nesses dias, até porque estamos aproximando ao final do ano. Várias frentes do Mevão Boqueirão estão aí já apostos para os trabalhos missionários, né? Cada um carrega o que recebeu do Senhor aí, né? E estão, geralmente... Por que o final de ano? Porque tem aquela... A gente sabe que tem aquele cheiro de misericórdia no ar, né? Cheio de compaixão no ar, Natal, né? Ano Novo. Então, a gente aproveita essa cultura, né? Claro que um dia tem 24 horas, é igual ao outro, mas nós aproveitamos a cultura, né? Se eu não falei disso, um dia eu vou falar ainda sobre aproveitarmos a cultura, né? Pastor Cote fala de algo assim que é a satanização da cultura. Tem que cuidar para não satanizarmos o que é cultural. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre filosofia de vida. Vamos orar então? Vamos orar um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, os coloco diante da tua presença, ó Deus e Pai, suplicando a tua graça, o teu amor, o teu favor e a tua misericórdia, que tu nos dê a sábia direção do teu Santo Espírito para conduzirmos, Senhor meu Deus, esta aula, essa nossa escola ministerial de hoje, esse treinamento, Senhor, missionário para cumprir o teu ID, cumprir aquilo que tu chamastes nós como profetas, apóstolos, mestres, evangelistas, Senhor meu Deus, pastores, em nome de Jesus. Toma conta, convidamos Espírito Santo, venha estar presente nessa aula de hoje, em nome de Jesus. Amém, gente? Quero colocar aqui uma apresentação junto aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Aqui. É isso? Deixa eu ver aqui. Aqui, isso. Quero falar um pouquinho sobre filosofia de vida, né? Quero falar um pouquinho sobre a filosofia de vida usando a parábola do bom samaritano, né? E eu quero falar um pouquinho aqui de um texto introdutório que eu queria compartilhar com vocês. Só lembrando, gente, não me chama agora no WhatsApp, não, porque eu nem vou tirar o som ali, porque agora eu já estou aqui. Senão eu me perco lá e capaz de eu baixar, encerrar toda a tela aqui, aí vamos ter que reiniciar, né? Então, assim, ó, vamos falando aqui do caminho, né? Lembrando que nossa rota, nosso campo missionário, né? Esse é o lema do nosso trabalho. Fazer da sua rota, você entra na igreja lá, a primeira coisa que você vê lá dentro da igreja lá é que faça da sua rota seu campo missionário, né? Há estradas, né, que a gente percorre por fora, mais outras que percorremos por dentro, né? E aqui falamos desse caminho de Jerusalém a Jericó, poeira nos pés e perguntas na nossa alma, quem somos nós, né? E aqui nela, Jesus, você conhece o contexto da história? Se não conhece, por favor, leia, né? Tem um contexto, Jesus está sendo ali apertado por alguns doutores da lei que se dizem sábios, perguntando algo, e Jesus conta essa parábola, né? Eu acredito que essa parábola é um espelho, né? Ela nos dá um espelho que revela algumas filosofias de vidas, maneiras de pensar que viram hábitos, hábitos que viram escolhas, escolhas que viram frutos. Então, por isso que Deus, primeira coisa, tem que mudar a nossa linha de pensamento, tem que mudar aqui dentro, né? O evangelho, desculpa dizer, não é só pão e circo. Mas levar mais adiante. Deu uma falhinha aqui, não sei o que houve aqui, mas está tudo certo, vamos embora. Então, nós precisamos disso, né? De gerar frutos, dar destino, né? Então, naquela via antiga, o homem descia tranquilo, como quem diz por dentro. Comigo não vai passar nada, como diz o espanhol, não passa nada, né? Não vai acontecer nada, mas no mundo real, ó, presta atenção, o mundo real, cuja qual eu quero falar um pouquinho desse campo missionário, que é o mundo real, cuja qual eu e você estamos dentro, ele não respeita a ingenuidade, né? Ele não respeita a ingenuidade. Aí vai surgir os salteadores, onde o golpe é seco, e ele fica meio morto à beira da estrada. Passa um sacerdote, um levita, né? Que
tira as vestes de lado, assim, sacode a poeira para cá e diz, ó, vamos embora, isso aqui não é problema meu, e deixa ele na beira da estrada. Passa um levita e já para ali com o seu trabalho, né, o que está fazendo, e se aproxima, né? Então, e esse samaritano, né, o sacerdote levita passa de largo, né, melhor dizendo, e o samaritano enxerga ele de longe, né? Alguém que a religião, a religiosidade podia marcar, esses são os de fora, não pertencem à igreja, não congregam conosco, né? Não enxerga ele como irmão, né? Ele veio lá e limpa ele, usa o vinho, o azeite que cura, jumento que carrega, a hospedaria que acolhe, moedas que sustentam e uma promessa: se gastar mais eu volto, põe na minha conta. Esse é, para mim, a beleza do evangelho é esse, dizer assim, põe na minha conta aí, ó. Eu responsabilizo. Lembra que eu falei já? A identidade gera responsabilidade, autoridade e poder. Né? Identidade, responsabilidade, autoridade e poder. Né? Então, e aí Jesus dá essa parábola, e eu creio que ele faz uma pergunta para nós aqui nas entrelinhas. Não é só quem é o meu próximo, é de quem eu me torno próximo. De quem que eu me torno próximo? Né? Então, hoje eu quero caminhar nessas 4 filosofias de vida. Na primeira, da ingenuidade, que é aquela coisa, isso não vai acontecer comigo. Não, isso acontece com os outros. O maconheiro sempre diz, não, eu só vou fumar um aqui, só vou experimentar e depois eu paro. Os outros que são nóia, daqui a pouco ele é nóia igual os outros. Né? O bêbado também, ele diz, não, ele disse, não quero saber, o bêbado são os outros. Eu bebo socialmente, né? E aí a gente já sabe, né? Não é maldade, aí é questão de descuido, falta de margens, falta de cinto de segurança na alma, né? No fim, o tombo vira até uma pergunta. Por que aconteceu isso comigo? Porque foi falta de linhas de segurança, cerquinhas que protegem, né? Cerquinhas que protegem, né? Tem um livro, claro que não tem nada a ver com o social, mas ele fala a batalha de todo homem, como tem também de toda mulher. E ele fala sobre cerquinhas, de nós sermos cercados de muros, de proteções, que é para nós mesmos, né? Então, outra coisa, a maldade que toma, né? O que é teu é meu, é filosofia de vida. Primeiro, isso nunca vai passar comigo. A outra, a maldade de vida do ladrão, do salteador, o que é teu é meu, ou seja, desumaniza as pessoas, né? Aí diz, o sistema é injusto, eu só estou equilibrando, né? Torna as pessoas um meio para obter seus fins, né? Tipo, eu pego do rico e dou para o pobre. Isso é roubo do mesmo jeito, né? Robin Hood é só cinema, tá? Hollywoodiana. A nossa fé não é hollywoodiana, é cristocêntrica, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não romantize a fé. Não romantize a fé. Né? A fé, ela tem seus preceitos, ela tem ordem. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Né? A religiosidade da indiferença. O que é meu, eu não mexo no que é dos outros. Tá tudo certo com os outros, eu não mexo nada que é dos outros, não sou ingênuo, mas o que é meu, né? O que é meu, ninguém toca, né? Essa religiosidade da indiferença. Não rouba ninguém, mas também não reparte. Ama ideias, mas evita pessoas. Tem estatísticas bonitas, mas mãos vazias. Não adianta, irmãos. Minha mãe já dizia, de boa intenção, o inferno está cheio. Não adianta ter ideia e não faz nada. Meu pastor Luiz Hermínio, ele fala uma coisa: só aceite crítica construtiva de quem está construindo algo, meu irmão. O Zé Ruela não constrói nada. Eu quero dar uma crítica construtiva. Vai construir algo, meu irmão. O que você está fazendo? Mostra-me a tua fé e eu mostro minhas obras com fé, porque fé sem obras é morta. Então não vem com balela não, meu irmão. Aqui, ó, como disse Paulo, trago comigo as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho, né? Não é balela não é teoricamente não, tem que ter pedigree, tem que ter cicatriz, a pedigree de um pastor, de um missionário, de um evangelista. É a cicatriz do campo, é ser batizado com o pó da estrada, é ter cicatriz de receber ou não, de dizer não quero esse evangelho, e você orar e daqui a pouco vem a pessoa convertida. Nós vimos ontem, irmãos, uma mulher era ex-macumbeira, se converteu e entregou a vida para Jesus, se batizou. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Estava falando
hoje com a Elza e com a Márcia sobre isso. Que alegria na nossa felicidade, uma insistência. Podia rejeitar, não, ela é de outra religião, ela é minha irmã, ela está deslocada e eu vou atrás. É isso que temos que fazer, não ter essa religiosidade da indiferença. Não, o negócio é aqui na igreja, quem vem aqui eu recebo. Não, meu irmão, tem que ir atrás mesmo. Ó, sua rota, seu campo missionário. E também a compaixão que reparte, né, do samaritano. Não é uma emoção passageira, irmãos. É uma logística do céu. Azeite, vinho, jumento, hospedaria, moedas, né? Compromisso. Essa estrada também tem nomes modernos, como hoje: casa, trabalho, igreja, WhatsApp, trânsito, fila de mercado. Todos nós passamos por feridos. Por isso que eu falo, ó, faça da sua rota seu campo missionário, né? O evangelho nos convida para isso, né? E deixa eu dizer uma coisa, na matemática do reino, amar sai caro. Deixa eu te dizer de novo, na matemática do reino, amar sai caro, mas vale a pena. Vai valer a pena, né? Vai valer a pena, né? Então, essa filosofia não é só o slogan da camiseta ou uma trilha da alma, é uma bússola, irmão, daquele que escolhe o próximo passo até quando ninguém está olhando. Por isso, antes de qualquer técnica, temos que pedir a Deus olhos que veem e pés que param. Olhos que veem e pés que param para ver o caído, o perdido. Porque a maior distância do mundo não é a maior distância do mundo não é entre Jerusalém e Jericó. A maior distância é entre ver e aproximar. Sabe qual é a maior distância do mundo? Não é daqui na China, no Japão. É você com o teu próximo. Porque, às vezes, geograficamente está a 10 passos, mas emocionalmente, espiritualmente, está longe de fazer algo. Está longe de fazer algo. Então, hoje eu quero alinhar essas três coisas. Primeiro, a nossa mente, discernir essas filosofias, né? Ter o cuidado do nosso coração, pedir o azeite da compaixão e da misericórdia, pedir que Deus unja nossas mãos para organizar a caridade com ferramentas de vinho, azeite, jumento, hospedaria, moedas, de modo sábio, né? A fé, ela precisa ser inteligente. Jesus, ele ia usar a fé e usou a fé, mas ele falou primeiro, na multiplicação, João capítulo 6, na multiplicação dos pães, ele falou: se aceitem a relva, vamos organizar primeiro, vamos acreditar no milagre, vai vir milagre, vai vir milagre, vai ter multiplicação de pão e peixe, porém, vamos organizar, ou seja, precisa ter uma logística, né? E aí vamos fazer essa linha simples aqui, de sermos a ponte de alguém para Jesus e de Jesus para alguém. Isso é ser um embaixador de Cristo, né? Por isso que Jesus falou: vai e faze da mesma maneira. Vai e faze o mesmo, certo? Isso aqui é só a introdução, quero falar um pouquinho aqui, deixa eu passar para o próximo slide. Deixa eu beber uma água primeiro. Você vai beber uma água, né? Dá glória a Deus aí, meu irmão. Nós estamos com muita alegria na felicidade, né? Ontem foi um batismo. Meu Deus, que coisa linda, irmão. Glória a Deus. Olha, irmão, eu custei a dormir, tá? Comecei a orar em língua, assim. Eu e a Kelly já vamos dormir mais de meia-noite, né? E 5 horas da manhã eu acordei, a Kelly estava aqui tocando teclado e já chapando. Eu digo: eita, glória! E eu já gosto de acordar às 5 e botar um fundo musical, já abri a porta, deixei ela tocando e cantando e já virou uma glória aqui dentro de casa às 5 da manhã. Ficamos muito felizes e eu quero parabenizar toda a equipe, né? Isso aí não é um mérito de um homem só, Deus me livre disso, Deus me livre disso, mas é toda uma equipe de desde a recepção, integração, né, que tem feito ali o Arani com um grande mérito e zelo, com toda a sua equipe, os pastores com aquele amor e carinho, né, e os PGs, os grupos de PGs, que ali estão discipulando as pessoas até levar o batismo. Que coisa linda que aconteceu ontem, né? O pastor Rubens levando aquela senhora ali que batizou, depois o filho batizou também, né? Meu Deus, irmãos, cada uma história. A Márcia Elza cuidando daquela mulher lá, que era uma mãe de santo, irmãos, que era prática do ocultismo, né? E agora render a vida para Jesus, irmãos.
E aí cumprir com a justiça divina, irmão, não tem dinheiro que pague, tá? E ontem nós completamos 9 meses de casa, né? Glória a Deus, 9 meses, tanta gente que nasceu ali de novo para Cristo. Ei, Deus poderoso, é muito bom e você faz parte disso, tá? Quero agradecer aí por você acreditar na gente, você acreditar naquilo que nós carregamos, dar o teu voto de confiança, acreditar e em nome de Jesus vai ser o primeiro de muitos, né? Estava falando com o Daniel aí, eu quero ver se a cada 3 meses nós vamos fazer batismo. E em nome do Senhor Jesus, Deus abençoe o Jefferson também, que treinou, discipulou aqueles que vão batizar. Glória a Deus. Somos uma equipe, gente. Somos uma equipe que tem um único objetivo, servir a Deus, né? Então, vamos falar dessa filosofia de vida, né? Os 4 caminhos aí que revelam o nosso coração, né? Aqui, passando pela palavra do Senhor, né? Em resposta, disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Deixa eu botar aqui um pouquinho aqui para mim aqui, que daí fica mais fácil para vocês aqui, ó. Vou aumentar a tela para de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos assaltantes, eles tiraram as roupas, espancaram-no e deixaram quase morto. Aconteceu que estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote, quando viu o homem, passou de lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu e passou de largo. Deixa eu ver aqui. Opa, pera aí um pouquinho. Que eu já passei para frente aqui. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e teve piedade dele. E enfaixou, e aí continua aqui né? Aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas e derramou nelas azeite e vinho, e aí por diante você já conhece a história, né? Então, deixa eu botar aqui, voltar aqui, pronto. Então, meu irmão, aqui já fala da história aqui do samaritano, né, biblicamente. Essa estrada nos revela, deixa eu botar aqui bem menorzinho aqui, só para nós vermos a apresentação, que ela já por si já fala bastante, né? A pergunta de Jesus não é quem é o meu próximo, é de quem eu me torno próximo. Aqui tem 4 filosofias de vida: ingenuidade, ferida, maldade que toma, religião indiferente e compaixão que reparte. Filosofia de vida, hábitos, escolhas, frutos, o trilho onde a alma caminha, né? Então, é isso que a gente tem que ter. Então, sair daquela do meu, né? O Pai não é meu, o Pai é nosso, o perdão é nosso e o pecado também é nosso. A fé verdadeira é a que desce da boca para as mãos e alcança o próximo. Deixa eu falar de novo. A fé verdadeira é que desce da boca, porque falar até papagaio fala. Desce da boca, chega às mãos. E as mãos vai agir e alcança o próximo. Essa é a fé verdadeira que nós acreditamos. Vamos para frente aqui, né? Novamente eu falo aqui, né? Isso aí é o alforismo pastoral, né? O reto, a frase pastoral, o lema pastoral, né? É a fé que desce da boca para as mãos, que não desce da boca para as mãos, nunca vai chegar ao próximo. Não adianta falar muito e fazer nada, né? Chega de promessa. Nós não somos de ficar prometendo, tem que fazer, tem que cumprir. Por isso que depois dos 4 evangelhos tem um livro que eu amo chamado Atos, Hechos, como habla dos hispanos, né? Atos dos apóstolos, fazer para Deus, né? Então vamos falar aqui da filosofia de vida do ingênuo. Ai, meu Deus do céu, tem um ingênuo aqui que caiu nesse lugar aqui, né, irmãos? Caiu nesse lugar. Ingenuidade nunca vai acontecer comigo. Isso acontece com os outros. Então, essas são as pessoas que nós vamos tratar, né? Cai na mão dos salteadores, fica meio morto. Mas antes, quando você for tratar algum desses aí, depois de curadas, feridas, tal, tem que tratar a alma e o emocional dele, e o espiritual, né? Começa a ver o dia a dia dele. Às vezes ele negligencia sinais, vive sem margem emocional, se envolve com qualquer um. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu aprendi hoje, estava vindo da academia, escutando uma mensagem, uma pessoa falou assim, como é que é? Peraí, calma aí, fica nervoso não.
aquela pessoa que não soma, te suga. Vou repetir, a pessoa que não soma a tua vida, muito provável que ela te suga. Então, fique esperto aí, meu irmão, né? Então, às vezes, ele vive sem margem emocional. Qual é a tua margem emocional? Você vai andar só com sanguessuga? Só com pessoa e ainda você vai achar que é merecedor disso. Não, você merece coisa melhor, né? Desequilíbrio financeiro, compra o que não vê, com dinheiro que não tem, compra o que não pode, com dinheiro que compra o que vê, com dinheiro que não tem, para impressionar a pessoa que não gosta, né? Só para pagar de grandão. Para quê, meu irmão? Aí fica devendo, fica envergonhado. Então, vamos ter equilíbrio emocional, financeiro. Talvez esses estão à beira do nosso caminho, os desequilibrados emocionais, né? E principalmente desequilibrados espirituais, que confundem muito a emoção com o espírito. Nós vamos falar isso aí mais adiante, não hoje, né? Quero dar uma aula aí sobre o que é espiritual e o que é emocional. Dias atrás eu preguei na igreja, o profeta novo recebeu uma linha de Deus para ir lá profetizar para o rei, deu tudo certo. Na volta ele encontrou um profeta velho que na sua emoção chamou o homem dizendo que assim diz o Senhor. Cuidado quando diz assim diz o Senhor. Eu acabei de dar conselhos hoje dizendo, falo como pastor. E depois dei outro conselho, falo como gestor, falo como homem, falo como razão, mas eu não vou dizer assim, diz o Senhor, faça isso, era mentira. Então tem que cuidar, temos que cuidar com as nossas emoções, né? Senão nós vamos pegar pessoas ingênuas e ver por quê. Porque às vezes muito erro meu é por ingenuidade. A gente sabe que vai dar errado, né? A esposa da gente já fala, cuidado que esse bicho aí vai te dar nó. Fica esperto. A gente, não, isso aí é coisa tua. Fala demais. E aí, depois vem aquele dedinho. Eu te disse. Então, vive sem proteção, no auto-engano, tem uma rotina sem revisão, foge de conversas difíceis, de confronto, né? E aí recebe julgamento de imaturo, de vitimista. Às vezes a pessoa não é vitimista, eu não tenho que culpar ela, mas eu tenho que dizer por que você passou por ali. Tem uma história por trás. Por que você bebe? Tem uma história por trás que ele bebe. Por que ele fuma? Tem uma história por trás disso. Então, eu tenho que cuidar isso aí, com esse ciclo de vulnerabilidade da pessoa, né? E aí ele tem risco de ser uma pessoa amargurada, né? E viver nesse ciclo. Então, o que eu tenho que fazer? O cuidado pastoral, uma mentoria de prestação de contas e hábitos de proteção. Então, eu tenho que falar com esse aí que é ingênuo, que cai de bobeira, toda hora cai. Meu irmão, né? Eu, por exemplo, já falei para vocês, tenho problema com bebida cerveja, né? Então, o que eu faço? Mantenho distância. Faz 31 anos que eu não ponho bebida alcoólica, cerveja na minha boca, né? Que é o que me pegava mesmo, bebida alcoólica. Eu nunca fui viciado em outras coisas mais, que era a cerveja, né? Nunca tive problema com cachaça, com vinho, com champanhe, essas coisas, nunca nem gostei. Mas a cerveja sempre me pegou. Então, 31 aninhos, longe disso, estou fora. Então, não vou ser ingênuo e dizer, não, vou tomar só um golinho, mas isso aqui é só para refrescar a garganta. Quer refrescar a garganta? Chupa gelo. Bebe água, chupa gelo, aí você refresca a garganta. Então, tem que trabalhar com eles com hábitos de proteção e prestação de conta. E aí, como é que foi lá? Eu gastei. Gastou quanto? Não devia ter gastado. Você comprou. Por que você foi? Está gastando, jogando dinheiro fora. Então, são os caídos pelo caminho, que são os ingênuos, que ficam à mercê aí dos amalequitas, né? Agora, filosofia do ladrão. Eita Deus, esse aqui é perigoso. A filosofia dele, a do outro não vai dar nada comigo. Como diz os hispanos, não vai passar nada, não passa nada. Agora, qual é a filosofia do ladrão? O que é teu é meu. É teu? Perdeu. Né? Como diz os manos aí, perdeu o playboy. Então, qual é o retrato de vida dele? Violência. A violência como método é egoísta, desumaniza e toma o que é seu. Qual é o dia a dia? Explora o vulnerável, sempre se apropria de ideias, né? Olha o ladrão de ideias aí. E méritos, semeia golpes, é como uma malequita, não pode ver um fraquinho, não pode ver um doente, não pode ver um enfermo que já semeia a semente do mal.
né? Ou vai roubar, saquear a fé, saquear a paz, saquear as coisas. Então, você vai ter que lidar com esses também, que estão tudo no mesmo caminho de Jerusalém a Jericó, né? Qual o julgamento dele? Cínico, criminoso, ladrão, né? Qual é o risco dele? A mente dele está cauterizada, que tudo é ganho, né? A Kelly estava lendo agora comigo aí a Provérbios, esqueci agora. Gata, qual é o provérbio que você leu aí do dá e dá? Acabei de fazer um history. Fala aqui do provérbio dá e dá, nós estamos na aula aqui, ó. Tá, aí, fala do provérbio que você acabou de ler. Então, faz uns dias que o senhor está ministrando no meu coração e é sobre nós sermos ou pessoas altruístas ou pessoas egoístas, ou nós somos fonte de amor que servimos o outro ou somos egoístas, né? E às vezes nós passamos por dificuldades porque existe Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. E aí, assim, ali só piora mais para frente, né? Mas só esse versículo já fala porque a sanguessuga está sendo ilustrada como um animal que ele suga o sangue dos seres vivos. E ele ilustra que muitas das vezes são pessoas ou são situações que está sugando a nossa fonte de vida, sugando tudo aquilo que a nossa energia vital, as nossas emoções e até a nossa saúde espiritual, né? Eu estou falando sobre a filosofia de vida do ladrão, que é teu é meu, né? Que é de roubar, de tirar o que é do próximo. É ser uma sanguessuga. É insaciável. É provérbio qual? Provérbios 30:15. Provérbio 30:15. É algo insaciável, que ele só quer mais, mais, mais. E se não tiver mais nada para tirar de ti, aí tu não serve mais. Ó, você pode interagir no chat aí, tá? No chat a gente interage com você. Então, Provérbio 30:15, interage no chat aí, tá bom? Nós e arranca os sanguessugas aí. E olha, corre com o sanguessuga de você aí. Tá bom? Obrigado, Kelly. Então, qual é o julgamento dele, meu irmão? Né? Ele idolatra o ganho, né? Que é e qual é a redenção? Tem vez para ele? Tem, lembra? Eu já, dias atrás, eu tive ministrando lá, gravei as aulas para a Escola Teológica do Ministério Mevan, né? Eles pediram para mim falar sobre evangelismo, e eu falei sobre 2 coisas que vivem no pecado, eu e você, e os que vivem do pecado, que são ladrões, criminosos, prostitutas, e sequestradores e tudo mais, assaltantes. Eles vivem do pecado, precisam do pecado para a sobrevivência deles, do estilo de vida, claro, que eles têm, né? Então, aí o buraco é mais embaixo e a gente tem que ter estratégia para ganhar eles. Mas não é o caso que eu estou falando agora, né? Só estou dando uma pincelada. Então, qual é a redenção para eles? Confronto em amor, arrependimento com restituição. Lembra de Zaqueu? Olha, eu roubei, mas eu vou restituir, né? E um novo propósito, tem que dar uma nova linha para eles, tem que dar, irmãos, tudo que você for fazer, dê um propósito de vida para as pessoas, dê uma linha para eles, olha, caminho por aqui, vai, não peques mais, mas aqui, dê um caminho para ele, ó, e Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então, coloque ele na rota de Deus aí para ele aprender essa nova função de vida, porque até hoje o que ele sabe é roubar. Mas vamos para frente, sacerdote e levita, eita Deus, aqui, qual é o retrato deles? Qual é a filosofia de vida deles? Primeiro isso não vai acontecer comigo. O segundo o que é teu é meu. E o terceiro, o que é meu é meu. Ou seja, é o retrato da religiosidade sem misericórdia, sem pureza e sem proximidade, né? O seu dia a dia, ele até cumpre uma liturgia, mas evita os feridos e terceiriza o cuidado emocional. Não, isso aí é para o outro lá. Isso aí é para o outro lá. Isso aí é para o outro lá, né? Ele tem a lei como seu escudo, né? Geralmente o legalista, né? A gente já fala legalista, né? O religioso é tão legalista que ele usa a lei como seu escudo, como meio de impureza de custo, de agenda, de performance religiosa. Não misturo com aquilo lá, porque não quero me contaminar. E aí, qual é o julgamento que ele é tido pelo povo, né? E por nós também. Ele é hipócrita, frio, né? A cura, meu irmão, é reacender o amor e não só acusar. Eu nunca vi ninguém se converter e mudar de vida quando recebe um dedo na cara, mas ele geralmente recebe uma mão estendida,
que o abrace e aí coloque ele em outro lugar, né? Então, qual é os riscos dessa religiosidade? Ter o coração endurecido, perder a primeira obra. Lembra lá em Apocalipse? Nós falamos ontem no culto. Tenho contra ti que abandonaste, deixaste o primeiro amor. E isso é perigoso, deixar o primeiro amor, né? Qual é a redenção para este, né? Olhos que param, né? Disciplina da proximidade. Então, eu vou parar o olhar naquilo dali, né? A teologia que desce às ruas para a prática da misericórdia. Irmãos, eu acredito em qualquer tipo de teologia, desde que ela tenha cuidado com gente, desde que tenha toque em gente, abrace pessoas, toque pessoas. Então, assim, receba muito de Deus. Eu leio livro, eu leio coisas, eu escuto artigos, mas, meu irmão, eu não posso perder o cheiro de gente, eu não posso perder o cheiro de pessoas, né? De tocar pessoas. Esse evangelho é para tocar pessoas, né? Por isso Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Então, se aproxime desse religioso com amor e com misericórdia. E quem sabe, eu também já fui religioso. E se eu não cuidar, às vezes eu sou também, tem que cuidar. Então, às vezes o religioso cuida mais do seu a fazer do que do próximo que está caído. Eu dou o exemplo daquele diácono, né? Que limpa a igreja, tudo certinho. Aí o cara chega direto do trabalho e vem com o pé todo sujo de barro, de cimento, e vem carimbando a igreja assim. O diácono, em vez de celebrar o irmão que veio direto do trabalho, mas veio para a igreja, fica bravo porque o irmão sujou, porque ama mais as coisas do que as pessoas. As coisas são importantes. Temos que ter zelo, claro que tem que ter limpeza na igreja, óbvio. Mas não custa botar um tapetinho lá para o irmão limpar o pé também, né? Não custa botar lá. Então, vamos cuidar com essas coisas, isso são muito importantes. Então, tem essa filosofia de vida aí do que é meu, o que é seu. Toma cuidado para que você não se perca nessa linha de raciocínio, né? A indiferença é o assalto diário que não deixa marcas por fora, mas mata por dentro, né? Você sabe que, principalmente para mim, né? Sou sanguíneo, eu gosto, irmãos, de estar ali, barraqueiro. Eu gosto de estar junto com pessoas. Se tiver que expor a minha opinião, tem que expor. E se tiver que chorar, a gente chora. Se tiver que rir, tiver que brigar, a gente briga, né? Mas a pior coisa para mim é a indiferença, irmãos, né? A pior coisa para mim, por exemplo, se eu for discutir com a Kelly, eu teria problema de discutir. O problema é que às vezes ela fica calada, e aí dá problema. Aí calor, fica indiferente, até remoer, né? Comenta aí, você também é golpeado pela indiferença? Então, às vezes, a Tiago já disse, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Então, você sabe fazer o bem? Então, faça, toque pessoas ali, amém? Hoje não tecla comigo agora, não, tecla lá no chat, tá bom? No chat eu vou atender, aqui não. Certo? Então, indiferença, essa é o pior de tudo, foi o que o sacerdote e o levita fizeram, foram indiferentes ao caído pelo caminho. A pergunta é, na verdade não é a pergunta, o pastor Luiz nos ensina isso, né? Se a dor do outro não causa dor em você também, muito provável que você está mais doente que ele, muito provável que você está mais doente que ele, por isso Jesus, quando olhou para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis vos ajuntar-vos como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas e vós me rejeitaste. Irmãos, nós temos que olhar para o perdido e levar a salvação para ele. Foi para isso que eu vim aqui para Curitiba. Foi para isso que deixei, claro que aqui é minha cidade, eu nasci aqui, mas tem uma cidade que eu fui criado, que eu amo muito, que é Itajaí. Deixamos a nossa cidade, Kelly e eu, deixamos a nossa cidade para estar aqui com um propósito, uma razão para estar aqui, ganhar vidas para Cristo, povoar o céu, saquear o inferno. Estava falando com a Kelly agora há pouco. Deus vai nos dar muitas almas para o ano que vem. Hoje, esse ano nós estamos estruturando, nós estamos preparando aí o reset para trabalhar com pastores, né? Para transferir nosso coração com os pastores, essa linha,
de raciocínio, de graça que recebemos, juntamente com aquilo que vocês receberam, para nós colocarmos em prática, prepararmos as formas que Deus vai mandar muita gente para nós cuidarmos, pastorearmos. Por isso que eu preciso de você. Você mesmo aí, não foge não. É você mesmo, tá bom? Então, vamos cuidar de pessoas, vamos cumprir o ID do Senhor. Estava falando agora há pouco com a Kelly sobre isso, sobre que o ano que vem eu creio que Deus vai abrir essa porta evangelística para a gente, dessa que eu gosto, eu amo, irmãos. Eu amo. Ontem uma pessoa entregou a vida para Jesus. Irmãos, tem coisa maior no mundo que entregar a vida para Jesus? Não tem, né? Não tem. Não existe amor maior do que entregar a vida para Jesus, né? Então, que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê graça. Amém? Vamos para frente, vamos para frente. Ô, Kelly, pega meu celular ali para mim. O seu Ricardo mandou mensagem que tá chegando. Tá ali, tá carregando. Ali. Vamos lá, então. Samaritano. Vamos falar um pouquinho de Samaritano. Vamos falar um pouquinho de Samaritano, né? O Samaritano já tem a sua outra filosofia de vida, né? O que é meu é teu. Eu gosto muito quando Paulo diz isso. Tudo bem que quando Paulo fala, literalmente ali, aplicação para a Santa Ceia, mas ele fala: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Acha aqui para mim, Felipe Vilela, Jesus tudo em todos. Então, o que é teu é meu. O que é meu é teu, né? Diferente do ladrão que diz: o que é teu é meu, né? Então, qual é o retrato? Ele vê, para, aproxima, trata, carrega, leva, paga e tem uma compaixão organizada. Eu quero que você grave isso que eu vou falar para você. Uma compaixão organizada. Ele tem o seu dia a dia. Seu dia a dia é isso aqui, meu irmão. Ó, filosofia dele. Fazer da sua rota seu campo missionário. É ter pessoas para socorrer, ter material para socorrer as pessoas, estar disposto a ter conversa difícil com eles, com planos de cuidado, ministérios que unem a palavra de Deus ao serviço, porque cuidar dos outros também é serviço, né? Cuidar de pessoas é serviço, né? E olha as ferramentas dele: azeite. Quem que anda com azeite, irmão? Quem é conectado com o céu? Vinho traz alegria, traz verdade. O jumento é a logística, né? Alguém tem que fazer a logística. Podia ser uma caminhonete, né? Quando eu peço alguma coisa, eu vou ali no GRGR, precisa da tua caminhonete. Naquela época era o jumento, né? A hospedaria, um lugar para levar moedas, o recurso. Que Deus nos dê muito. Te falo com você, que Deus te dê muito recurso para você usar o teu recurso em favor do próximo, né? E o julgamento, né? Ele pode ser chamado como... Eu até marquei isso aqui, porque você já sabe que nós que mexemos com o social, às vezes, podemos ser tidos como bonzinhos demais, né? Bonzinhos demais. E aí, meu irmão, pode ser, mas deixa eu dizer uma coisa. Use a compaixão. Ainda que ela tenha ser um pouco criteriosa, né? Você vai, antes de dar uma cesta básica, veja onde que vai ser o destino dessa cesta básica, né? Não dá pérola a porco, né? Mas... às vezes você vai ser tido como bonzinho demais, né? Qual é o risco que vai ser? De ser enganado. Mas eu quero dizer uma coisa: você expressar amor, você não está imune disso. Você não foi ainda? Vai ser enganado. Eu sempre contei para você a história do menino com a mãozinha mirrada, dizia: ô tio, como é que é comer num restaurante? Ai, irmão, acabou de falar, eu abracei ele. Chegou lá, já tinha esquema lá com o garçom lá e com outros garçons também, né? Com toda a equipe lá que disseram, já conhecia ele já. Eu acho que tinha até uma comissãozinha para ele dos trouxas que ele levasse, no caso, aquele dia foi eu, né? Mas é melhor, irmãos. É melhor estar do lado de cá, que paga por expressar o amor, do que estar por lado de lá daquele que rouba, né? Então, e ser perseverante, fazer da sua rota
seu campo missionário. Esse é o nosso lema. Onde você trabalha, aqui em Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, região, em qualquer rincão que tu estás ouvindo, qualquer cidade, tem alguns pastores de fora aí que estão ouvindo a gente também. Então, assim, ó, faça da sua rota o seu campo missionário. Amém? Faça disso, né? Então, o samaritano, esse é o retrato dele. Vê, para, aproxima, trata, leva, paga, carrega, tem uma compaixão organizada, porque compaixão, ela não pode ser somente emoção, é a logística do céu em movimento, né? De vez em quando eu faço essa pergunta para alguns e para mim também. Se eu tivesse o poder que Deus tem, em quantos dias eu ia fazer o mundo? Irmãos, eu acho que não ia durar nem meia hora. Eu ia fazer, lembra da Genial Gênio? Tudo pronto. Mas o Deus soberano, o Deus poderoso, se fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou para nos deixar de exemplo que tudo tem uma logística, tudo tem uma coisa que encaixa em outra. Então, nós temos que ter, até para fazer a obra de Deus, uma logística bem organizada, é uma compaixão organizada, né? Então, o texto básico que nós falamos aqui é esse, Lucas 10, 25, né? A pergunta é, quem é o meu próximo? Jesus narra nessa estrada 4 respostas. Isso não vai acontecer comigo? Segundo, o que é teu é meu, são filosofias de vida. O terceiro, o que é meu, eu não comparto, não tomo nada de ninguém, mas o que é meu é meu. E o quarto, o que é teu, o que é meu é teu, né? E aí Jesus diz assim para eles, quem usou mais de misericórdia? Ah, foi o samaritano, então vai, faze tu o mesmo, né? Ore para que, por olhos que vêm e pés que param, e assuma um compromisso específico com prazo e plano de salvação para alguém, né? Faça isso, né? E eu quero fazer uma oração com você, né? A minha oração é uma oração de olho aberto, de profetizando para você, dizendo, Senhor, livra-nos da ingenuidade que expõe. Você diga amém, por favor. Que Deus nos livre da ingenuidade que expõe. Isso ali é errado, o fogo queima, se queimou o outro, queima você. Não seja ingênuo, não seja ingênuo. Por isso que a gente fala, não evangelize, não fique próximo de pessoa do mesmo sexo sozinho, né? Tome cuidado, tome um certo cuidado, né? Que Deus nos livre da maldade que toma o que é dos outros. O que é seu, meu irmão. Se Deus não quis te dar, talvez aquilo que se te desse até você teria perdido. Então não tome nada que é dos outros. Que Deus nos livre da religião que passa, mas que Ele faça nascer em nós compaixão para que toque, que carregue, que sustente. Dá-nos olhos para que vejam, mãos que toquem pessoas e pés que parem diante do oprimido, do caído. Que Deus nos dê essa graça. Livrar da ingenuidade que expõe, da maldade que toma, da religião que passa de largo e que nos habilite as nossas mãos. Habilite as nossas mãos para que toque pessoas e que eu e você venhamos fazer da nossa rota o nosso campo missionário. Fazer da nossa rota onde nós passarmos. Então, que Deus tire a ingenuidade de nós. Que Deus tire a maldade do nosso coração e ajude nós a tratarmos o homem mau, o ingênuo. Que Deus nos livre de termos a religiosidade de não tocarmos pessoas, de passarmos indiferente próximo de pessoas, e não, esse problema é meu, se pegou diante de meus olhos, eu vou tocar em pessoas, vou fazer da minha rota, sim, o meu campo missionário, é isso que eu acredito, esse é o lema da nossa casa, de tocar pessoas, seja no teu trabalho, na escola do teu filho, numa fila de mercado, no açougue, se é tua rota, é teu campo missionário, meu irmão, não seja ingênuo.
Não seja indiferente. Tiago disse, aquele que sabe fazer e não faz, ele comete pecado. Receba essa palavra aí no seu coração e venhamos aprender com o samaritano o que é amor e o que é misericórdia. Essa é a nossa aula de hoje. Vamos para os comentários ali, se quiser interagir ali conosco. Hoje só no YouTube, tá bom, gente? Que Deus abençoe, que Deus te dê essa graça. Que Deus te dê essa graça de abrir os olhos para que você veja que arranque do nosso coração a indiferença. Como diz o pastor Luiz, se eu passo pelo enfermo e a enfermidade dele não faz eu ter compaixão, muito provável que eu estou enfermo também. Eu estou muito enfermo. Que Deus te abençoe. Amém, gente? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós nessa aula. E olha, vamos continuar ainda falando sobre justiça social, sobre tocar o perdido, né? Tocar no órfão, tocar na viúva. Nós vamos ter várias ações sociais de hoje até o final do ano. Então vamos nos ferramentar. Mas eu queria deixar uma música para vocês aqui, ó. Queria deixar essa música para você aqui, ó. Do Felipe Vilela. Eu vou colocar o link aí para vocês. Dá-me o coração da ovelha muda, do servo que se esvaziou, chamou de amigo até quem lhe traiu, e olhou nos olhos de quem lhe negou. Antes que o galo cante, eu quero amar e perdoar até quem não merece. Antes que o véu se rasgue, eu quero ouvir Dimas lá na cruz rasgando sua prece. Quero jantar na casa do Zaqueu, ser confundido como pecador. Eu quero orar com a minha porta aberta e revelar o Pai que nos adotou. Eu quero ser descanso pro cansado, dar a notícia de um fardo leve, porque cê sabe a vida é como um som, mas ele nos faz mais alvo do que a neve. Que na minha bagagem tenha óleo e vinho, disposição para prestar socorro, sabedoria ao granjear a mim, e na eternidade acumular tesouro. Ó meu Jesus, seja tudo em todos. Ó meu Jesus, seja tudo em todos. Meu Jesus, seja tudo em todos. Ó meu Jesus, seja tudo em todos. Meu Jesus, seja tudo em todos. Ó meu Jesus, seja tudo em todos. Que Deus nos dê, irmãos, você quer ser batizado com uma misericórdia, quer ser ativado, escuta essa música do Vilela, né? Eu vou mandar o link aí para vocês. Que Deus, que na minha bagagem venha ter óleo e vinho, que na tua bagagem, meu irmão, venha ter óleo e vinho. Disposição para prestar socorro. Aria castoriandaraia. Não deixe ninguém cair do teu lado, por favor. Chegou às tuas mãos, você tem poder para fazer algo. Amém? Que Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Domingo é Santa Ceia, tá bom, gente? Sábado, chá de mulheres, né? Às 15h30. Os homens vão ficar naquela resenha ali. Eu acho que até para jogar uma bola ali naquela quadra ali. Tá bom? E sábado, chá de mulheres. Domingo, Santa Ceia, apresentação de novos membros. Amém, gente? Deus abençoe. Guarda isso no tábua do teu coração. Faça da sua rota seu campo missionário. Beijo. Deus abençoe.